Seja bem-vindo ao Sport Medcast, seu canal de medicina esportiva baseado em evidências científicas. Eu sou Júlia Romão, médica, e hoje nós vamos falar a diferença da reabilitação entre uma ruptura isolada de LCA e a lesão dupla, LCA e menisco. Muitas vezes a ruptura do ligamento cruzado anterior não anda sozinha. Ela vem frequentemente acompanhada da lesão do menisco. E quando essas duas coisas acontecem juntas, o jogo da reabilitação muda bastante. E é isso que a gente vai conversar hoje. Com base em estudos de medicina esportiva, revisões sistemáticas, dados recentes, a missão agora é responder sem rodeios. O que realmente muda na reabilitação quando, além do LCA, o menisco também entra nessa história? Será que essa recuperação ela é mais lenta e o resultado final é pior porque é uma lesão dupla? Bom, para todo mundo entender, a gente tem que primeiro falar sobre o que é o ligamento cruzado anterior, o que é um menisco, o que eles fazem no joelho. O LCA é uma grande viga no joelho. Ele é o principal estabilizador e ele é responsável por impedir que a tíbia ou a perna deslize para frente, além de controlar a rotação do joelho. E os meniscos, eles funcionam como dois amortecedores. Um é medial, do lado de dentro, e um é lateral, do lado de fora. E eles vão distribuir a carga, absorvendo o impacto e protegendo a cartilagem da articulação do joelho. Quando o LCA e o menisco eles são lesionados ao mesmo tempo, geralmente é aquele mecanismo clássico que a gente conversou no outro episódio. O pé ele fica preso no chão, o corpo gira e o joelho sofre uma torção ou entorse bem violenta. E agora a gente vai conversar sobre aquela questão de adiar ou esperar um pouco mais para fazer a cirurgia. Um estudo clássico de Dumont e colaboradores de 2012 mostrou algo muito importante. Adiar a cirurgia do LCA por mais de 150 dias, cerca de 5 meses, aumenta muito o risco de uma nova lesão, agora no menisco medial. Ou seja, esperar para fazer a cirurgia não é normal, não é a melhor escolha. Pode transformar uma lesão grave do LCA em duas lesões graves, LCA e menisco. Isso não para por aí. Esse mesmo estudo mostrou que os pacientes com mais de 65 quilos apresentavam taxas maiores de lesão do menisco, tanto medial quanto lateral. Então, ter mais peso estava associado a mais lesão. Bom, o tempo, o peso e a instabilidade do joelho acabam formando aí uma combinação muito perigosa dessa reabilitação do joelho. Chegando na cirurgia, o cirurgião ortopedista ele vai ter que se deparar com uma decisão importante. Se ele vai remover parte do menisco, a conhecida meniscectomia, ou se ele vai tentar preservar e reparar o menisco, fazendo uma sutura dele. E essa escolha vai mudar praticamente tudo. Quando é feita a sutura do menisco, o protocolo pós-operatório para reabilitação tem que ser muito mais conservador. Está associado a uma restrição de carga, uma limitação de flexão no joelho, uma progressão mais lenta. E aí tem um conflito importante, porque vocês sabem que a gente conversou no episódio de reabilitação do LCA. A cartilha clássica do LCA diz exatamente o contrário. Tem que ter uma carga precoce, um movimento cedo, uma rápida ativação do quadríceps. Então, de um lado, você quer proteger a sutura do menisco e de outro, você precisa salvar aquele músculo que dormiu por conta da lesão. É aqui que mora um grande medo nesse processo de reabilitação. Se eu ficar semanas sem apoiar o pé direito, eu vou perder massa muscular, força, desempenho. E essa era, inclusive, a principal hipótese dos pesquisadores. Mas a ciência começou a surpreender. Um estudo de Capps e colaboradores de 2021 comparou 3 grupos. Um grupo fez a reconstrução do ligamento cruzado anterior isolado. Um fez a reconstrução do LCA e a meniscectomia. E o outro grupo fez a reconstrução do LCA e o reparo meniscal, a sutura do menisco. E esse foi o último, foi o grupo com o protocolo mais lento. E a pergunta da pesquisa era bem simples. Quem ficou mais fraco depois? E a resposta foi bem bacana. 6 meses depois, não houve diferença significativa entre os grupos em relação à força muscular, testes de salto e função que foi relatada pelos pacientes. Ou seja, proteger o menisco não arruinou a recuperação do LCA.
A largada foi mais lenta no pós-cirúrgico imediato, para os grupos sim, mas o corpo conseguiu compensar isso ao longo dos meses. Isso acaba mudando completamente a nossa conversa com o paciente que vai fazer essa cirurgia. Mas a gente precisa também entender que nem todo menisco ele é igual. O estudo de Beringer de 2020 observou uma coisa bem curiosa. Pacientes com reparo no menisco lateral apresentaram maior déficit de simetria de força entre os membros. Já um estudo de Kazemaju de 2024 encontrou uma coisa completamente diferente, que as lesões do menisco medial estavam mais associadas a esse déficit de simetria e de força. Também encontrou que quem lesionou os dois meniscos teve um pior desempenho nos testes de salto. Isso é bem contraditório, né? Mas a verdade é que a recuperação ela vai ser altamente individual. O local da lesão, o tamanho, a técnica escolhida para a cirurgia, o protocolo usado na reabilitação, tudo isso vai influenciar. Não tem um LCA com menisco, não é uma coisa única. Existe o seu joelho. Já quando a gente fala do longo prazo, 1 ano, 2 anos depois da cirurgia, aqui o tom vai mudar um pouquinho. O estudo de Leal e colaboradores, com acompanhamento de 2 anos desses pacientes, mostraram que os pacientes com LCA mais a lesão do menisco já começavam a cirurgia com uma função pior e eles mantinham umas pontuações ligeiramente inferiores mesmo após 2 anos. Bom, nada dramático para uma pessoa que tem uma vida comum, cotidiana, mas para o atleta isso vai ser bem significativo, porque essa pequena diferença pode estar relacionada a uma hesitação para fazer o movimento, uma perda de confiança, um medo de mudar de direção, uma insegurança no salto. E isso fica mais evidente quando a gente fala sobre futebol. Um estudo de Moretti de 2023 com jogadores de futebol mostrou que após 1 ano, atletas com reparo meniscal, a sutura de menisco, apresentaram um pior desempenho biomecânico e níveis mais altos de uma coisa chamada cinesiofobia, que é o medo de se machucar de novo, especialmente nos casos de lesão do menisco lateral. E aqui a gente sai do campo do hardware e entra no software. O joelho pode estar estruturalmente pronto, mas o cérebro ainda não. E qual que vai ser o papel do sistema nervoso nisso tudo? Uma grande revisão de Taifor de 2021 mostrou que os déficits neuromusculares após a cirurgia do cruzado anterior podem durar anos. A reabilitação mais lenta do menisco pode aprofundar essa desconexão. Quer dizer, o músculo ele vai estar lá, mas o cérebro não recruta ele de uma forma ideal. Recuperar não é só cicatrizar o tecido, é ter que reprogramar todo esse movimento e essa conexão entre o cérebro e o músculo. Então, se a gente pudesse resumir tudo isso que a gente conversou em algumas dicas práticas. A dica número 1 seria não espere demais. Adiar a cirurgia vai aumentar o risco de lesão do menisco e a reabilitação pré-operatória é fundamental para melhorar a evolução. O tempo ele vai importar muito nesse momento. A dica 2 é não entre em pânico com a reabilitação mais lenta. O medo de uma perda de força é exagerado. 6 meses depois, é possível estar no mesmo nível funcional. A dica número 3 é: o detalhe faz toda a diferença. O local da lesão do menisco importa e a reabilitação precisa ser personalizada, com acompanhamento com um fisioterapeuta. E a dica 4 é: pensa no longo prazo. O caminho ele pode ser mais longo, física, psicologicamente, mas reparar o menisco vai ser proteger o futuro do joelho. Como reflexão final, a combinação LCA e menisco não é apenas a soma de 2 lesões. Ela vai mudar muita coisa. A técnica cirúrgica, o tempo da cirurgia, o ritmo da reabilitação, a jornada psicológica do paciente. E a gente tem que sempre lembrar que o corpo ele é incrivelmente resiliente. Mas cada joelho, cada pessoa, cada mente tem seu próprio tempo. E talvez a pergunta mais interessante seja essa: e se usarmos a perna boa como referência, será que ela realmente continua igual depois do trauma? Talvez a verdadeira reabilitação seja do corpo todo, reensinando o sistema neuromuscular a se mover de forma segura, eficiente e confiante. Se esse conteúdo fez sentido para você, compartilha com alguém que esteja passando por esse processo. Esse foi o Sport Medcast, a ciência do esporte traduzida para você. Até o próximo episódio.